Em cartaz aqui no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a mostra Genealogias do Contemporâneo, da coleção Mann e Gilberto Chateaubriand, já faz parte do calendário cultural carioca desde 2010, exibindo obras relevantes para a arte brasileira. O programa Andante te convida a conhecer esta exposição, que propõe um mergulho entre o moderno e o contemporâneo. Bicho, de Lígia Clark, Urutu, de Tarsila do Amaral e Lindonéia, de Rubens Gertmann. Com obras consagradas pertencentes ao colecionador Gilberto Chateaubriand e ao acervo do Mann, a exposição Genealogias do Contemporâneo tem como proposta discutir a influência do modernismo na arte brasileira contemporânea. Então, mostrar o quanto o período contemporâneo se articula, é um desdobramento, é uma bifurcação do período moderno, né, como que eles, de certa maneira, discutem questões, né, semelhantes, com perspectivas distintas, e a ideia foi mostrar os trabalhos modernos e os trabalhos contemporâneos sem uma ordem cronológica. Por exemplo, essa aqui que a gente está diante, que é de um artista muito importante, mineiro, já falecido, que é o Raimundo Colares, que morreu muito jovem. Ele, de certa maneira, trata a questão da cidade, mas através de um elemento geométrico quase abstrato, que é a lateral, a lataria dos ônibus. Essa genealogia do contemporâneo é a genealogia, de certa maneira, do Brasil, de uma sociedade que é, ao mesmo tempo, moderna, mas que quer, de certa maneira, participar dessa modernidade com o seu sotaque próprio, com a sua singularidade, né, com a sua diferença. A exposição está organizada em 4 núcleos. O primeiro, Brasil, Visões e Vertigens, discute a procura pela individualidade da arte brasileira. Uma das obras mais importantes desta ala é Paisagens do Brodowski, de Cândido Portinari. No primeiro módulo da exposição, na primeira sessão, se discute a questão da identidade brasileira. É uma identidade em trânsito, como eu chamo, uma identidade híbrida, sincrética, plural. Em que medida essa questão da identidade ela começa a ser discutida no nosso modernismo e ela segue como uma questão, um problema, né, que de alguma maneira perpassa parte da nossa produção artística, né? E depois tem ainda uma outra seção que discute a questão social, a cidade, os conflitos inerentes às desigualdades sociais e como que esse tema também aparece no modernismo, sendo, né, colocado, enfrentado, né, e em que medida ele também perpassa uma parte da produção contemporânea. É o núcleo Cidade Partida, Conflitos e Afetos. Aqui as obras possuem imagens de protesto e tensão, retratando episódios de violência urbana e política. A obra do Hélio Oiticica, que está aqui, O Cara de Cavalo, fala de um problema, né, que foi ali o assassinato, né, de um marginal numa favela carioca, um assassinato, né, cruel, né? Então essa permissividade, digamos assim, da ordem, né, executar, né, um marginal, e isso de certa maneira espelha uma sociedade muito hierarquizada, muito marcada por esses conflitos sociais, e eu acho que é um trabalho, né, que de certa maneira quase que sem data, né, porque é um trabalho que atravessa a nossa história desde o começo e até hoje. O terceiro núcleo se chama Corpos Híbridos, Identidades em Trânsito. Um dos destaques é esta obra da artista contemporânea Iole de Freitas, que cria esculturas usando materiais como arame, aço, cobre e pedra. O terceiro módulo é sobre a questão do corpo, né? Como o corpo tem um lugar na cultura, na expressão plástica brasileira, como essa questão do corpo aparece nos anos também 20, 30, e ele segue sendo uma questão, né, tratada, abordada pela produção contemporânea. O quarto núcleo, Respirações Geométricas, reúne obras significativas, como esta escultura metálica de Lígia Clark, da famosa série Bichos. E eu acho que o trabalho da Lígia Clark é outro, né, em que a questão do corpo, a questão da participação, a questão da informalidade, da formalidade, são questões que estão ali sendo articuladas e que, de certa maneira, ainda nos aparece como um problema. O quarto módulo, que é esse onde a gente está, discute a questão da tradição da arte construtiva no período concreto nos anos 50 e como que essa tradição construtiva, essa vontade de ordem, essa vontade, né, de construir racionalmente uma sociedade, que o emblema máximo disso é Brasília, né,
como que essa tradição construtiva ela aparece ali nos anos 50 e ela segue sendo uma questão que se coloca junto à nossa caoticidade contemporânea. Filho do jornalista Assis Chateaubriand, Gilberto Chateaubriand é diplomata e possui a maior coleção de arte brasileira, com cerca de 7.000 itens. Através de um acordo com o MAN, o acervo se tornou acessível ao público e frequentemente também é exibido em outras instituições do Brasil e do exterior. Eu acho que é talvez uma das grandes figuras, os grandes patronos da cena artística brasileira. Ele seguiu de maneira muito autônoma a adquirir obras modernas nos anos 50 ainda, na década de 50, 1950. A primeira obra que ele comprou foi a do Pansete, em 1953. E de lá para cá é um comprador, um colecionador incansável, um colecionador enciclopédico, um colecionador de extrema generosidade, sempre muito próximo dos artistas. A exposição segue em modo permanente no MAN e de vez em quando recebe algumas substituições de peças. O público pode conferir a exposição Genealogias do Contemporâneo no MAN de terça a sexta, do meio-dia às 6 da tarde e aos sábados e domingos do meio-dia às 7 da noite. Os ingressos custam R$ 14,00, com meia entrada a R$ 7,00. Às quartas-feiras, a entrada é gratuita a partir das 3 da tarde. A gente fica por aqui. Gostou? Envie sua opinião e sugestões para produçãoandante@gmail.com e também nos acompanhe pelo Twitter e pelo Facebook. Conheça também nossas outras produções na tvuerj.com.br. Tchau, até a próxima!